Olá, muito boa noite para você. Começa agora na Band Amazonas mais um programa Entrevista Coletiva para Manaus e 22 municípios do Amazonas. Eu sou Neto Cavalcante e me acompanha na bancada nesse programa de hoje a jornalista Isabela Bastos, que é repórter aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação, e a nossa convidada desse programa de hoje é a ex-secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos, ex-titular da SEMASC, Conceição Sampaio. Muito obrigado, ex-secretário, secretário, deputada, como eu chamei durante muito tempo, pela presença aqui na Band, por vir aqui uma entrevista coletiva, fazer um balanço desse tempo que a senhora ficou à frente da SEMASC. Neto, primeiro uma alegria, dar uma boa noite para você, para a Isabela, tão querida, viemos iguais, vim lhe homenagear, viu, Isabela? Mas agradecer muito a Deus, né, por estar aqui nessa casa, uma casa que sinto em casa, onde vivi bons momentos e sou muito grata a Deus por tudo que acontece na minha vida. Então hoje é uma alegria dividir esse espaço, fazer uma prestação de contas. Eu que tive a honra de receber um convite do meu querido amigo, prefeito de Manaus, um grande prefeito do nosso país, Arthur Vigílio Neto, e da nossa querida dona Elizabeth, para conduzir durante mais de um ano a gestão à frente da SEMASC, com uma equipe tão valorosa, pessoas tão valorosas, e servir pessoas. Eu acho que é a maior missão que nós podemos ter e receber. Então, eu sou muito honrada e muito agradecida a Deus por todas as oportunidades que Deus me fez viver na minha vida. Então, é uma alegria. Muito obrigada. A SEMASC, que durante esse período passou por várias transições, não é? Você pode falar algumas? A gente teve, inclusive, transição de nome, antes era SEMASC, virou SEMASC. Qual foi a principal mudança nesse período na secretaria? Eu acho que a principal mudança, ela passa por uma decisão do prefeito Arthur Neto, de fazer com que a assistência social, ela pudesse exatamente cumprir toda a liturgia que o SUAS determina, o Sistema Único da Assistência Social. E a gente viu exatamente isso, né? De fato, a secretaria, ela já foi SEMARG, mas o próprio Ministério da Cidadania também sofreu mudanças. E essas mudanças não só no nome, não é porque não é importante só mudar o nome, é importante mudar exatamente a qualidade dos serviços que são prestados. E aí o próprio Ministério, não é, em Brasília, também teve uma alteração, porque você tinha o serviço social dentro do nome e eles colocaram cidadania para ser um nome muito mais completo. E aí a SEMASC também teve essa alteração, passou a ser mulher, assistência social e cidadania. Então, os direitos humanos estão dentro de todas as atividades que a nossa secretaria faz. Então, esse período à frente da secretaria, a gente teve a oportunidade. E eu que passei, como você falou, Neto, eu fui parlamentar durante 16 anos da minha vida. E é tão incrível, porque em Brasília, Deus me deu muito a honra de poder presidir a segunda maior comissão da Câmara dos Deputados, que é a Seguridade Social. Eu nunca imaginava que um dia eu estaria à frente da Secretaria Municipal da Assistência Social, tentando implementar a própria legislação que eu tinha ajudado a construir. E é um desafio. O prefeito Arthur sempre me diz isso, que nós que passamos pelo parlamento, é muito importante a gente conhecer o executivo, porque aí você consegue ter uma balança muito mais justa. Não é fácil implementar uma lei. E lei boa, ela só é boa quando ela é cumprida. Ela não pode ser apenas uma letra bonita. A gente tem um país com uma Constituição de 88, uma Constituição cidadã, mas muita coisa que tem ali, não é, o preceito constitucional, na prática a gente ainda não viu acontecer. Então, muitas vezes, nós parlamentares, eu digo isso porque eu tive a felicidade, a honra de ser vereadora de Manaus, deputada estadual, e chegar à Câmara Federal. E sei a importância do parlamento. E é muito importante, quando nós que estamos no parlamento, a gente tenha essa ideia concreta do que é a execução de uma lei. Como a implementação de uma lei fará ou não a diferença para a mudança social de uma comunidade, de uma cidade ou de um país. Então é muito importante, né? E o prefeito Arthur, quando me fez o convite para ir para a secretaria, ele me disse exatamente isso. Você vai ver a experiência que você vai adquirir. Como que o trabalho do parlamentar, ele será muito mais complementado quando ele enxerga o que é o executivo. Como se trabalha o executivo e as dificuldades que se tem no dia a dia para implementar uma legislação.
A senhora chegou à Semasc em fevereiro de 2019, a senhora mesmo colocou um pouco mais de um ano à frente da secretaria, e é uma secretaria, essa coisa que cuida da assistência, cuida da mulher, que eu até não citei no início quando falei da sigla da Semasc, mas que tem um cuidado especial com os vulneráveis também, né? Como é que foi chegar nessa secretaria, né, com essa, vamos dizer assim, uma imensidão de pessoas a serem assistidas, a serem ajudadas pelo trabalho que foi desempenhado por você? Uma missão tão honrosa, assim, eu sou tão grata a Deus, é incrível, porque a política partidária, ela nunca foi algo que eu mesmo tivesse planejado. As coisas foram acontecendo, só que eu sou uma pessoa de muita determinação. Missão dada para mim é missão cumprida. Eu não tenho horário para trabalhar. Meu marido diz que você liga e eu vou embora. É exatamente assim. Eu gosto de contato com pessoas. Eu gosto do trabalho. Eu venho de uma família que lutou muito, sempre lutou. Tive um pai, infelizmente meu pai já não está entre nós, fisicamente, e nem minha mãe. Mas meu pai, ele me moldou muito para o trabalho, para o respeito às pessoas e para construir aquilo que nós queremos. A gente não pode ficar só culpando pessoas pelo mundo que a gente vive. Nós somos protagonistas nessa mudança. Nós precisamos nos ver exatamente como protagonista. E foi exatamente dessa forma que eu acabei chegando na política. E tive a sensação clara, como tenho hoje, que a boa política, somente a boa política é capaz de transformar socialmente um país. A boa política, ela cria pontes. A má política, a política errada, ela constrói muros e ela impede exatamente o crescimento das pessoas. Então, a política me trouxe esse olhar, o parlamento me trouxe muito esse olhar. E quando eu chego à secretaria, eu vejo muitos desafios. A Semasc, ela tem uma política social para ser implementada. Ela cuida de pessoas que quase sempre são pessoas que estão no invisível e que nós precisamos resgatar. Então, a gente passa e às vezes o muro é a nossa mão, a gente fecha aquele local para não ver o problema dessas pessoas. Mas né? O problema existe, ele está ali. E nós precisamos exatamente enfrentar esse problema. Não se joga problema para debaixo do tapete, porque ele não vai desaparecer. Quando eu passei a comandar a gestão da secretaria, o prefeito Arthur, eu sempre perguntei muito ao prefeito, qual é a missão? A missão era exatamente cuidar de pessoas. E nós começamos a fazer um trabalho junto com o Fundo Manaus Solidário, onde a dona Elizabeth é a presidente do fundo. Nós começamos a olhar e saber exatamente aonde nós queríamos chegar. A gente sabia aonde nós estávamos, os indicadores que nós tínhamos naquele momento. Eu sou uma pessoa que trabalha com indicador, porque se você não sabe onde está, você não consegue fazer um planejamento para alcançar metas. E nós começamos exatamente a enxergar aonde nós estávamos. Começamos a fortalecer muitas ações da Secretaria, da Semasc, que são ações que salvam vidas. Cozinhas comunitárias, que você já esteve lá, né, Isabela? Então você sabe... Abrigos, não é? Cozinhas comunitárias, oportunidades de restaurante trabalho, popular, restaurante, muita coisa. Centro Pop, né, que ele dá também para as pessoas. Isso, Subsecretaria da Mulher. Muitos trabalhos que são desenvolvidos, como, por exemplo, o CRAS, que as pessoas pensam que é só as consultas, mas exerce uma infinidade de serviços. A gente chegou a fazer matéria, inclusive, com adolescentes que viviam em situação de vulnerabilidade, expostas a vários riscos. A gente sabe que há uma exposição muito grande e que acabaram conseguindo um apoio psicológico, um encaminhamento, várias outras coisas por meio do CRAS, que eu acredito que tenha sido fortalecido durante esse período. Sem dúvida. A gente teve que parar os atendimentos presenciais, mas toda a equipe continuou trabalhando. E isso é tão bacana quando você coloca uma pessoa que foi recuperada, já valeu a pena. Se a gente conseguir recuperar uma pessoa, já valeu a pena o nosso trabalho. E quantas pessoas... Uma vida tem um valor inestimável. Uma vida, sem dúvida. Acho que o grande legado que nós deixamos para os nossos filhos, sabe, para as pessoas, é exatamente isso. São missões que nós realizamos
Mas não basta fazer, eu acho que você precisa fazer com qualidade, precisa fazer com zelo, precisa fazer com gratidão. Eu acho que isso é que marca a tua vida. E a Semasc, esse período todo, de 1 ano e 5 meses, foi o período que eu fiquei à frente da Semasc. A gente teve, graças a Deus, muitos avanços. Nenhum serviço, nenhum da assistência foi fechado ou foi diminuído nesse período da gestão. Uma reclamação que quem está nas ruas ouve muito é do sucateamento de alguns aparelhos da Semasc, como, por exemplo, falta de profissionais, em alguns locais, em zonas mais periféricas, não sei se pelo perigo a que estão expostos, existe muita violência. A gente já foi fazer matérias em CRAs que já foram assaltados, em locais que já foram arrombados, e aí se perde o equipamento e não há reposição, e os moradores reclamam. Nesse período de 1 ano, como é que ficou essa questão do aparelhamento desses locais, dos profissionais que trabalham lá? A gente teve melhorias? Sem dúvida. Na verdade, você tem razão. Nós tivemos, por falta de segurança é um problema do Estado. O Estado tem que prover segurança pública para a população. Nós tivemos, inclusive, que diminuir atendimentos, horários de atendimento dos nossos equipamentos. Os equipamentos são os CREAs, que na assistência a gente chama de equipamentos. Exatamente porque os nossos servidores, eles eram assaltados dentro da área de prestação do serviço. Então, isso também é algo que a gente precisa cada vez mais cobrar. Segurança pública é dever do Estado oferecer à população e aos serviços públicos. Mas nós reformamos os equipamentos, é uma alegria que eu tenho em dizer, não é? Nós tivemos a possibilidade de reformar vários equipamentos da assistência social. E nós, esse ano, infelizmente, por causa da pandemia, nós teríamos um concurso público. A Prefeitura de Manaus chamaria um concurso público. Nós chamamos um processo seletivo. Há pouco tempo antes de eu sair da secretaria, nós preparamos um processo seletivo exatamente para poder melhorar os abrigos. Porque a cada dia que você abre um serviço social, você precisa ter profissionais, assistente social, psicólogos, são profissionais extremamente importantes para o fortalecimento da área social de qualquer lugar, de qualquer país. Nós precisamos fortalecer exatamente esses vínculos, ainda mais porque nós temos um país onde o alicerce está destruído, que são as famílias. E esse alicerce destruído por causa das drogas. Então, cada vez é mais necessária a participação de profissionais da assistência e psicólogos. Isso é fundamental. Então, nós chamamos um processo seletivo em virtude da necessidade dos abrigos nessa época agora da pandemia. E a Prefeitura de Manaus, através da SEMAD, já tinha tudo pronto para o chamamento de um concurso público, porque pela Constituição, a inserção de alguém no mercado do serviço público precisa ser através de concurso público. Então, é algo extremamente necessário que a Prefeitura certamente, se não mais agora, em função da pandemia, mas na próxima gestão, vai ter, sim, que chamar um concurso público para a área da assistência e outras áreas também do nosso município. Conceição Sampaio, ex-secretária da Semasc. A gente vai para um breve intervalo aqui no Entrevista Coletiva e já a gente volta. De volta com o programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas, recebendo a ex-secretária da Semasc do município de Manaus, Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Conceição Sampaio. A gente falou bastante no primeiro bloco sobre a questão de salvar vidas, em busca das pessoas, de apoiar as pessoas em situação de vulnerabilidade, mas durante, acho que os últimos 2 meses da sua gestão, acredito eu que foi um dos meses mais difíceis nessa gestão por conta da pandemia. E aí essa busca por assistência deve ter sido maior. Eu acredito que foi maior, por exemplo, no SOS Funeral. Esse eu tenho certeza, porque fui lá, fiz reportagens, que é um dos serviços da Semasc, oferecer essa ajuda também até a pessoa no seu leito de morte. Como é que foi trabalhar esses 2 meses à frente da Semasc com essa pandemia? Foi um grande desafio, né? Eu não imaginava, eu acho que ninguém imaginava uma pandemia no ano de 2020. Foi um desafio não só para o Brasil, continua sendo um desafio para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Nós ainda não enfrentamos e nós temos um inimigo invisível, não é? E a gente precisa lembrar sempre disso para se cuidar.
A SEMASC, ela demonstrou exatamente que estava preparada, que a Prefeitura de Manaus estava preparada para fazer esse enfrentamento, com muito trabalho, mas acima de tudo com uma equipe valorosa. Eu quero muito aqui aproveitar esse espaço para prestar minha homenagem aos nossos servidores da Prefeitura de Manaus, especialmente gostaria de fazer os servidores da SEMASC. É impressionante como a gente tem ali o comprometimento das pessoas, a missão mesmo valorosa de ajudar a salvar vidas. E o SOS, ele já atua, há muito tempo existe o SOS. Lembrando que esse é um recurso municipal. A gente não tem recursos aí no SOS do Estado, nem do governo federal. Ele é um recurso da Prefeitura. Poucos municípios brasileiros, pouquíssimos, têm um serviço de SOS nesse momento tão difícil da vida de uma família, quando o ente seu chega ao óbito. E a gente teve muitos erros, mas tivemos muitos acertos. E esses acertos, hoje, a gente percebe exatamente que parte foi em função da dedicação das pessoas, do investimento que o prefeito Arthur Neto sempre fez na gestão e do olhar que nós tivemos para corrigir. A gente não ficou em casa, a gente não cruzou os braços diante do problema que nós estávamos vivendo. O SOS atuou, mesmo recebendo críticas sem fundamentos, o SOS estava na ativa. Os nossos servidores se colocando em risco de morte para ajudar a salvar outras pessoas. Eu acho que esse é um trabalho tão valoroso que tem que ser reconhecido. E aí a gente vê como nós saímos maiores. A pandemia nem acabou, mas os números, graças a Deus, de óbitos no estado do Amazonas já caíram muito. Imagina que a gente teve, antes da pandemia, março, por exemplo, até o dia 15, a cidade vivia normalmente. A partir dali começou o impacto da pandemia. Mas nós saímos de 14 sepultamentos, em pouco mais de 2 dias, nós tínhamos 35, 40, 168. Isso é um desafio para qualquer cidade, como foi um desafio para a cidade de Manaus. Mas nós não tivemos problemas de urnas, graças a Deus. Nós não tivemos nenhuma dificuldade em fazer atendimento, nem sempre a gente conseguia chegar no mesmo horário, porque a gente estava falando de uma cidade como Manaus, de mais de 2 milhões de habitantes, e onde o serviço do SOS, na pandemia, ele não só mais cumpria critérios de uma família que tivesse baixa renda. A Prefeitura de Manaus, ela passou a atender todos que estivessem naquele momento precisando e demandando do nosso serviço. E tudo foi colapsado, né? Tudo foi muito difícil. O SOS passou a fazer um serviço, as pessoas que morreram em casa, o SOS buscava lá, ia numa unidade de saúde em busca de um médico para fazer a declaração de óbito, o DO, exatamente. Nós passamos assim, isso leva tempo. Isso, porque as pessoas, elas às vezes imaginam, Neto, Isabela, que você liga para o SOS e a equipe vai. Não, tem toda uma tramitação. Uma pessoa que morre em casa, a família tem que procurar uma delegacia mais próxima para poder falar que ali houve, para fazer um boletim de ocorrência. Depois tem o DO, que é a declaração de óbito. E digo mais, secretária, nessa busca por um médico para assinar esse DO, não era fácil também. Não é fácil. Eu acompanhei famílias, a gente atravessou a cidade de Zona Oeste para Zona Leste, para Zona Norte, para conseguir um médico para assinar essa DO. E isso, com certeza, represou outras pessoas que estavam solicitando serviço, porque esse cargo, esses servidores estavam ainda dando assistência a uma família. Sem dúvida. Agora a gente imagina 168 pessoas em um único dia. Em 24 horas nessa situação. Boa parte, nós atendíamos boa parte desse número. Outras famílias que tinham condições contratavam o serviço de uma funerária. Mas a prefeitura ela foi muito demandada, inclusive pelos hospitais, porque as pessoas que morriam nos hospitais, inclusive hospitais do próprio estado, nós também apoiamos. Então, assim, foi uma experiência grandiosa. Como é que foi nesse período para poder dar conta disso? Porque a gente organizar teve que, a casa, organizar. Né? Assim, eu sou muito grata a Deus, né? Eu fico pensando como que Deus me protegeu tanto do vírus também, porque quem está no comando precisa estar bem para poder fazer com que as pessoas que estão ali lhe ajudando naquele trabalho, elas se sintam motivadas. A senhora teve contato com o vírus? Perdão, desculpa. Eu tive contato com várias pessoas com o vírus, mas eu testei, fui fazer o teste e a avaliação do teste é que eu não tive contato com o vírus. Digo só Deus para ter me protegido, nos protegido tanto.
e eu estive na linha de frente durante todos esses meses, né? Esses últimos 3 meses, eu estive atuando diretamente, mas graças a Deus eu tive a colaboração de tanta gente bacana na nossa secretaria, da prefeitura de um modo geral, porque o nosso trabalho na prefeitura sempre foi muito casado. O prefeito Arthur sempre trabalhou muito para a integração, então saúde, a assistência, a CEMUSP, não é, que cuidou ali dos cemitérios. Imagina que a gente teve que colocar, nós montamos uma base junto com a CEMUSP dentro do cemitério, a atuação que a SEMASC não tinha até então, e nós passamos a ter também a partir dessa pandemia. Então foi muito interessante. E eu tive contato, assim, vários servidores, nós tivemos, infelizmente, servidores que chegaram ao óbito, infelizmente, não é? Nós tivemos pessoas que testaram na nossa secretaria e o trabalho não podia parar, e a gente era cada um ajudando o outro, sabe? Assim, era a união mesmo para que o serviço não parasse, para que a gente não deixasse de atender. Então, assim, eu queria muito fazer esse reconhecimento aqui dos nossos servidores, de um modo geral, da Prefeitura de Manaus. Graças a Deus. Eu sei que nem tudo sai como a gente quer. Quem dera que nós pudéssemos fazer da forma que nós imaginamos. As dificuldades, elas são colocadas no dia a dia para você enfrentar. Nem tudo é do jeito que você gostaria que fosse, mas a gente não cruzou os braços diante desse momento. Nós atuamos diretamente com todos os serviços funcionando. A senhora deixou a SEMASC num período possível, aquele período eleitoral que chama de descompatibilização. Hoje a senhora está descompatibilizada e pode se candidatar a um dos cargos nessa eleição. Existe a sua intenção, a intenção do seu partido, a senhora é do mesmo partido do prefeito de Manaus, em uma candidatura à prefeitura ou ao parlamento municipal? Olha, Neto, eu queria aqui até agradecer, né? Porque em todas as pesquisas meu nome aparece e sempre as pessoas estão falando a respeito de candidaturas. Agora, recentemente, até na Folha de São Paulo, apareceram mulheres que podem ser candidatas. Quem vai falar sobre a eleição é o prefeito Arthur Neto. Ele é o nosso comandante. Então, certamente, no momento certo, ele falará sobre a eleição. O prefeito teve uma atitude muito nobre. No momento de pandemia, no momento em que pessoas estão morrendo, não se pode falar de eleição. A eleição tem que ficar em segundo plano. Não poderia estar na pauta principal de nenhuma discussão a eleição municipal de 2020, quando pessoas estavam morrendo, quando famílias estavam enlutadas. Então, o prefeito tomou uma atitude, ao meu ver, correta. Nós não falaremos da eleição, nós falaremos de vida, de trabalho. 16 anos de parlamento. Começou como vereador aqui na cidade de Manaus, conhece muito bem o estado, a nossa capital. Se surgir esse convite, a senhora se sente preparada a ser a candidata do PSDB à Prefeitura de Manaus ou como vice? A senhora se sente preparada para encarar o Poder Executivo, que já esteve à frente de uma secretaria? Olha, Neto, é incrível o Neto, né, Isabela, assim, né? Quando ele insiste mesmo. Mas a pergunta é válida. É válida. Também tem uma história muito bonita. O processo eletivo é um processo democrático, não é? E eu certamente tenho, graças a Deus, a experiência do parlamento e hoje já do executivo. Eu nunca disse que seria candidata, mas eu nunca disse que não serei candidata. A senhora falou dessa questão das mulheres. Como é que a senhora avalia hoje o tratamento? Isso que eu ia perguntar. A gente tem pesquisas apontando que as mulheres vão aparecer mais, que estão despontando mais no meio político. Que a senhora avaliasse isso em relação também à atuação dessas questões de cidadania, direitos humanos e a participação da mulher. Eu estico mais, até a participação da mulher dentro desse governo federal, estender também para o nosso governo estadual. Como é que a senhora está vendo a participação da mulher hoje? As mulheres, elas precisam mais participar do processo. Apresentar seus nomes para as candidaturas e a população escolhe. Eu vou sempre defender uma sociedade mais igualitária. E não se faz sociedade igualitária se as mulheres, que são 52% do eleitorado brasileiro, não participarem. Nós temos uma subrepresentatividade em todos os parlamentos e também no executivo. Tivemos pequenas mudanças, melhora o número aqui, mas ele ainda é muito pequeno para o tamanho já de trabalhos que já se fizeram,
de mulheres nas faculdades, de mulheres em comandos de serviços, né, não só públicos também, mas também na iniciativa privada. Então, eu entendo um parlamento, um executivo, onde mulheres e homens possam compartilhar essas oportunidades. É claro que quem decide é a população. A população é soberana na sua escolha, mas é muito importante a gente observar também que uma mulher, num comando, ela não vai comandar só para mulheres, ela vai comandar para os homens também. E eu tenho certeza absoluta da capacidade tanto de um homem fazer gestão para homens e mulheres, como da mulher fazer gestão para mulheres e homens. Acho que essa sociedade a gente ainda precisa trabalhar um pouco mais. Eu venho do parlamento, onde era muito difícil você votar leis que pudesse demonstrar que o Brasil estava mudando. Porque se a gente perceber, hoje nós temos um número tão pequeno de parlamentares diante da quantidade de cadeiras. Nós temos 513 cadeiras. No momento em que eu estava como parlamentar, nós tínhamos 51 mulheres. Então é um número muito reduzido. Falta darem espaço ou a mulher se colocar como opção? Não, eu acho que falta dar espaços, os partidos precisam olhar as candidaturas de mulheres exatamente nessa direção, não de só entender, não só para cumprir os 30%. Eu acho que isso é importante. Nós não somos apenas nomes para cumprir cota. Não é? Nós podemos contribuir, nós podemos e queremos contribuir. Eu acho que essa é uma realidade importante de se falar. O que teria levado, então, a essa movimentação? Porque nesse ano a gente já percebe esse aumento da participação. Pesquisas apontam que as mulheres podem ser maioria para os cargos já nesse ano. O que poderia ter levado a essa movimentação das mulheres, a esse incentivo? Eu acho que a conscientização, a educação é a única forma de mudança social, é a educação. A educação muda, ela modifica. Eu acho que isso também é importante. E quando você coloca uma eleição, você precisa ter mulheres também que coloquem os seus nomes para essa apreciação popular. Não é tão fácil, porque nós mulheres, Isabela, e você sabe muito bem disso, com todo respeito ao Neto, não é, Neto? Mas a gente sabe que as mulheres, elas acabam tendo uma dupla jornada. A mulher, ela trabalha fora, mas quando ela chega em casa, ela é a esposa, ela é a mãe. Às vezes tripla, né? Quando é mãe. Tripla jornada. Eu chamei a Isabela para compor justamente para as mulheres serem maioria. Para a gente se defender, né? Exatamente. Então, secretária, isso afasta mulheres também do parlamento. Viemos tão em defesa uma da outra que estamos com a mesma coisa. Exatamente. Mas o Neto veio de rosa e ficou muito bonito em nossa homenagem. Temos um minuto para as considerações finais. Quero desde já agradecer a Isabela Bastos e agradecer também você pela presença aqui na Band na entrevista coletiva. Dizer que foi uma alegria, né? Muito obrigada. Me senti muito acolhida por todos vocês. Muito obrigada mesmo. Quero fazer aqui um agradecimento à cidade de Manaus, que sempre me acolheu tanto, né? Eu sempre penso e peço a Deus que eu possa corresponder à expectativa, não é? E eu nunca quero ser lembrada só por cargos. Quero ser lembrada pela Conceição, o que eu sou verdadeiramente. Eu procuro trazer a Conceição para todos os cargos que Deus me dá a honra de poder desempenhar. Então, eu quero muito agradecer. Queria lembrar aqui um trabalho importante da Prefeitura, se vocês me permitem, com o Aral, uma população lá da Venezuela. A Prefeitura de Manaus, recentemente, num trabalho nosso lá pela gestão, nós conseguimos um abrigo. É um local muito, muito parecido com a realidade que eles viviam ali no Tarumã. Por que eu estou falando sobre os venezuelanos? Para mostrar exatamente, né, que a gente precisa acolher, seja quem for essa pessoa e de onde ela venha. E foi exatamente essa missão que Deus me deu a honra de poder realizar à frente da Semasc. E quero também agradecer muito o prefeito Arthur Neto, meu querido amigo, Dona Elizabeth, minha querida amiga. Foi uma honra poder participar da gestão com eles e ter aprendido um pouco do que é a gestão pública e de como a missão do servir será sempre o melhor caminho. Muito obrigada, uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós também já encerramos o nosso tempo aqui. Para você também, muito obrigado pela audiência. No próximo domingo a gente está de volta.